Esse ano, o Senhor me trouxe uma palavra no início de sexta-feira, agora que nós ministramos, no início desse ano, falando para nós voltarmos ao primeiro amor. Queridos, isso é importante, tá? Isso aqui é um recado do Espírito Santo. A ministração já vai ser direcionada para a palavra específica, mas o Senhor dá um recado aqui. Devemos voltar ao primeiro amor, como está lá em 2 Coríntios 1, 11, 3, né? Ele fala que, mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então o Senhor nos chama no início desse ano a realmente voltarmos esse coração clamando, buscando, orando, jejuando, né, para estar na presença do Senhor e levantar uma igreja o quê? Fervorosa, amorosa. E isso vai acontecer, queridos. Vai acontecer. Eu tenho certeza. O Senhor vai mover céus e terra e vai trazer cada vez mais pessoas para estar no meio de nós, porque nós não vamos deixar de proclamar esse ano. Amém. Em nome de Jesus, que a nossa palavra que está sendo derramada na vida das pessoas, sejam de bênção, sejam de transformação de vida, porque Cristo está em vós, Cristo está em nós, né? A palavra de Deus fala que agora nós somos templo do Espírito Santo, então tudo que é em nós é do Senhor, então precisamos transbordar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus, esse é um recado do Espírito Santo para nós. E já emendando, já pegando esse gancho dessa palavra, quero iniciar aqui ministrando algo que o Senhor falou muito comigo no ano passado. Foi algo assim contínuo. O Senhor me corrigiu muito. Algumas coisas que eu tive inclusive que consertar com alguns irmãos, né? Não só com alguns irmãos, com pessoas que às vezes estão caminhando ao meu lado e que a gente precisou consertar. E a igreja precisa crescer e aprender mais dessa palavra que nós vamos falar hoje. A importância dessa palavra na sua vida, na sua casa, começando especificamente lá na sua casa, com seus filhos, para que isso se estenda para fora da nossa casa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, eficaz. A palavra diz que ela corta como faca de 2 gumes. E ela é tão poderosa que quando o Senhor criou todas as coisas, o que Ele fez? E disse Deus, faça-se a terra. Disse Deus, faça-se a luz. Disse Deus, faça. E Deus foi fazendo todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que nós não temos, e muitas vezes nós não temos noção, eu estou dizendo noção, porque nós sabemos até, mas nós não temos noção da dimensão espiritual do poder da palavra que nós proferimos. Muitas vezes nós falamos e tememos o que Deus fala. E devemos ser assim mesmo. Mas agora vocês precisam também, nós precisamos entender que a palavra que nós proferimos tem grande poder. E eu digo para vocês, poder de vida e de morte. E nós precisamos atentar para isso. Faltou bastante gente hoje, né, meu querido irmão? Que pena. Mas eu creio que, eu pedi até para a minha filha fazer a gravação aqui, eu vou botar no grupo, depois nós vamos redigir tudo direitinho, vou colocar lá, né? Bem afinadinho, para que os irmãos que não vieram possam ouvir essa palavra. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque o Espírito Santo está enchendo meu coração, porque eu creio que toda a igreja precisa entender isso. Não só nós, mas levar isso para as demais pessoas também. Porque o que nós falamos, querido, tem um grande poder. Eu quero começar já no tema aqui, se alguém estiver anotando depois, eu vou mandar também esse estudo lá no nosso grupo, tá? O tema aqui é o poder da palavra que proferimos. Nós já falamos um pouco a respeito disso aqui o ano passado, só que eu quero agora aprofundar um pouco mais. Eu quero entrar mais ali no teu coração, na tua mente, naquilo que Deus quer falar através do teu espírito. Porque ali é onde o Senhor trabalha na nossa vida, é onde o Senhor quer transformar. Amém? Provérbios 18, 21 começa assim. Provérbios 18, 21. Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte
e a vida está no poder da língua. Olha o quanto isso é sério. Essa palavra hoje, amado, eu quero que você receba, eu quero que nós, porque essa palavra não me ministra somente com, essa palavra está sendo ministrada comigo já há mais de anos. Só que o Senhor tem rafinado cada vez mais, cada vez mais. Antes de você falar qualquer palavra, ou antes de eu falar qualquer palavra, nós precisamos pensar muito. Nunca falar por impulsividade. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, aqui é algo muito forte, muito poderoso, que a gente não tem muitas vezes ideias de quanto isso pode trazer de edificação ou de destruição na vida da pessoa que você está falando ou na sua própria vida. Porque é isso que ele está dizendo aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra de Deus revela que a língua, embora pequena, ela carrega um peso espiritual enorme. A nossa palavra constrói, destrói, cura ou fere, edifica ou derruba as pessoas. E o provérbio aqui nos alerta que essa palavra carrega dois extremos, morte e vida. Dois extremos, morte e vida. E nós temos esse poder. Olha que coisa séria, mano. Parou para pensar nisso? O Senhor, Ele criou tudo pela palavra. Aí Ele passa para nós agora esse poder. Você tem o poder da morte ou da vida através do que você fala. Olha o quanto isso é sério. Hoje o Senhor está nos dando duas vertentes muito especial aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Chama-se, primeiro, exortação. A segunda é edificação. Então nós somos exortados, mas vamos ser edificados. É isso que o Senhor quer nos levar. Então, quando o provérbio traz essa palavra aqui, é a palavra de Salomão, né? Mostra que as nossas palavras produzem frutos. E nós vamos comer desse fruto. Em tempo em que as pessoas falam muitas vezes sem pensar, atacam sem medir, né? Prometem sem cumprir, murmuram sem perceber, Deus nos chama a entender o poder daquilo que sai das nossas bocas. Amém? Hoje então nós vamos ver como a palavra de Deus, a Bíblia, nos descreve a força espiritual que sai através da sua vida e através da sua palavra. Como devemos usar para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. A palavra que proferimos, ela tem um poder espiritual tão profundo, amado, tão profundo, que ela molda as nossas vidas. Nós vamos entender isso. O nosso ambiente, o nosso futuro. Por isso Deus nos chama a falar com sabedoria, com fé e com a verdade. Isso é muito importante. Com sabedoria, com fé e com a verdade. Uma coisa importante, amados, vocês vão entender que quando vocês estão reunidos, nós sentamos, conversamos uns com os outros, o Senhor, através da palavra, Ele revela o que há em nós. Através da palavra que eu profiro, através da palavra que eu falo, Ele revela o que está em mim. A palavra que você fala revela aquilo que está dentro de você. Por quê? Porque a palavra em Lucas 6,45, olha o que diz Lucas 6,45. Por que eu falo que Ele revela? Ele fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então o que está cheio do teu coração é o que você fala. Se você é um homem ou uma mulher que ora, que jejua, você vai sair, não tem como. Você vai soltar as coisas boas do teu coração. Mas se você é um homem ou uma mulher que não tem tanta intimidade com o Senhor, que muitas vezes perde tempo fazendo e ouvindo coisas que não devem, vai sair aquelas coisas que vocês guardam no coração. Você vai expressar exatamente o que está no teu coração. Por isso que eu estou dizendo que a boca ela revela aquilo que nós somos. Não tem como esconder. Isso é verdadeiro e bíblico. Se você quer conhecer alguém, para e ouça ele com muita atenção o que ele está falando. As palavras
como o som que saía aqui no seu violão, elas são ecos do coração. Ou seja, ela transmite aquilo que está no teu coração. Ela verbaliza aquilo que você pensa. Olha só a importância disso. Então devemos pedir a Deus que sempre, tá, amado, limpe o nosso coração para que a nossa boca seja limpa e edificante. Não é limpar a nossa boca, é limpar o nosso coração, porque uma vez que o nosso coração está limpo, tudo que há dele, tudo que é poderoso, tudo que é edificante, vai sair pela sua boca. Amém? Tiago 3,6. Hoje nós vamos dar uma passeada nas Escrituras, porque eu vou pegar o Antigo e o Novo Testamento para nós vermos que não é só no Novo que fala sobre a palavra que nós proferimos, mas também no Antigo. Ele fala que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nossa, é forte aqui, hein? Quando você olha aqui, Tiago, hein, Tiago? Esse nome não é fácil não, meu irmão. Esse Tiago aqui batia firme mesmo, com amor. Mas ele está ensinando aqui que a língua também é um fogo. Por quê? Porque a língua ele incendeia. E muitas vezes esse incêndio vem provocada pelo inimigo. E é muito sério isso, amor. Muito sério. Primeiro, ela contamina, ela espalha a destruição. Ela contamina seu interior, ela contamina o seu corpo, né? E com isso, e com essa influência, você fala o que pensa e o que sente. Você já viu aquela pessoa iracunda? E você não consegue ela ver ela tranquilinha, ela sempre está brava, sempre está xingando, sempre está chateado, né? Você não consegue ver paz, né? Porque eles expressam o que ela sente no coração. Está sempre verbalizando aquilo que ele pensa, né? O fogo está contaminando ele ali, ele tem que jogar para fora. É muito sério, mano. Eu coloquei aqui, a pólvora parece pouco, tá? Mas quando uma faísca, que essa faísca é colocada pelo inimigo, ela incendeia tudo. Assim é a palavra malditas. É como a pólvora, só uma faísquinha. Sabia? Às vezes você vai dar bom dia para uma pessoa e fala bom dia, só se for para você. Ele já te contaminou completamente. Você dá vontade de botar a mão, sai espírito. Em nome de Jesus. Né? Não tem pessoas que é assim. Ela está com o coração contaminado de coisas que qualquer faísquinha é o motivo para ela explodir. É muito sério. Vigie, aqui é uma aplicação muito especial, pessoalmente, vigie sua boca como vigia o fogo dentro da sua casa. Ninguém quer que pegue fogo dentro da sua casa. Você não vai deixar o gás ligado lá para acender uma energia, porque ele vai explodir. Então, vigie a sua boca como você vigia a sua casa para não pegar fogo. Porque isso é muito importante. Vigiar o que você fala, o que você pensa. E aí, então, eu vou lá para Provérbios 6, 16, como eu falei para vocês, vou dar uma passeada aqui hoje, mas para edificar nossas vidas. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. Agora, a 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, línguas mentirosas. Terceiro, as mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamento. Quinto, os pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que Deus, o quê? Deus o quê? Abomina os que semeiam contenda entre irmãos. Algo que, muito amado, a igreja machuca e é ferida também. Porque o inimigo sabe disso, queridos. Ele sabe como trabalhar isso. E quem que é que Satanás quer derrubar? É quem está no mundo ou quem está na igreja? É na igreja. Porque os que estão no mundo já é dele. Mas os que estão na igreja, ele quer trabalhar. Então, uma forma que ele, por isso que o Senhor abomina. Porque quando você fala de um irmão,
lembre-se, você entrou naquela listinha de Deus que Ele abomina. Aquela linguagem, aquilo que é praticado, Deus abomina. Por isso, meus irmãos, muito cuidado, mas muito cuidado, quando você fala de um irmão sem saber da causa. Nós tínhamos um tempo lá em Porto Velho, né? A igreja passou por uma restauração. A igreja teve um problema de liderança, houve um racha, a igreja começou a passar por um tempo de restauração. E uma das coisas que mais feriu, mais machucou os irmãos foi isso aqui, amados. Que o inimigo alcançou vantagem. Tá? Aqueles que semeavam contenda entre irmãos. Olha, é muito sério. Quando o irmão chegar para ti e falar de um outro irmão, eu quero que vocês anotem isso no seu coração. Falar de um outro irmão para você, abrindo o coração dele, falar do outro irmão, coisas más, você diga para ele: para, eu não quero que você peque, nem eu quero pecar. Então vai ter com esse irmão que você está falando com ele, porque assim você não peca e ele também não vai pecar. Seja sábio, seja sábia, não fica ouvindo e muitas vezes fala: conta mais, meu irmão, conta mais. Parece assim, sabe aquela fofoca gospel? A língua, amado, é muito perigosa. E aqui, isso é muito sério. A igreja precisa crescer nisso, porque o inimigo ele entra exatamente nessas brechas. Eu ouço o que o irmão fala, eu me torno o quê? Cúmplice do pecado do irmão. Porque eu não consigo também me calar. Eu vou falar para quem? Para outro. E aqui, Beth, interessante que na igreja não tem homem fofoqueiro, não. Só mulher fofoqueira. Tem homem fofoqueiro também. Claro que tem. Gosta de falar algumas coisinhas. E é muito perigoso, amado, que você fala. Se você vai edificar a vida do irmão, né? O amado saiu dali, foi lá orar com minha esposa, quero orar com você. Edificante. Amém? Glória a Deus. É isso aí que Deus quer. Ah, não, eu vou lá na casa do Ivo, se eu quero sentar contigo, eu vou tratar um assunto com o Ivo, eu vou conversar com ele, vou edificar a vida dele. Não vou lá falar do Gabriel, não vou lá falar do fulano, não, eu quero falar dele. Agora, se nós somos autoridade, temos pessoas que nós cuidamos, aí nós podemos até tratar o assunto, mas não falar da pessoa, mas do assunto que a pessoa está vivendo. Existe uma questão de princípio de autoridade. Agora, quando eu levo esse assunto para qualquer irmão, eu estou pecando. Nós temos que ter muito cuidado quando nós abrimos nossa boca, porque isso pode gerar aquele que semeia contenda entre irmãos. Está na lista dos que estão naquele que Deus abomina. Então é muito importante você não permitir que o inimigo faça, né, da sua casa espiritual uma lixeira. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você está ouvindo coisas que não edificam, a Alexa, sempre ela teve muito relacionamento com as pessoas, né? Às vezes ela chegava chorando em casa: pai, fulano me falou isso. Eu falei assim: e você fez o quê? Ah, não, pai, eu ouvi. Eu falei: pois é, você se tornou o lixeirinho de tudo que ela falou. Agora vamos orar, mandar embora, demônio, e você não faça mais isso. É um zelo que nós tivemos na nossa filha. Limpar a mente dela, porque eu via coisas que não precisava ouvir. Isso é muito sério. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Precisamos zelar, né? Por que eu estou falando isso, amado? Porque existe algo que vai acontecer. E uma coisa maravilhosa, amado, que não é só para um ou para outro. Não vai ser só para mim e para o Y. Não vai ser para mim e para o Edu somente, não. Ele vai pedir para todos nós. Está lá em Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda o quê? Palavra, aquilo que eu falo, ociosa, que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Então não tem exceção de toda palavra, seja boa ou seja ruim. Então por isso que é importante a gente alertar a igreja, né? Admoestar a igreja, para que a igreja seja edificadora. Tudo que você for falar, tudo que você for expressar, vai gerar vida ou morte naquele que você está tocando.
Deus está registrando cada palavra, não apenas nossas ações, mas cada palavra. Ah, eu não pequei, mas só de você falar você já pecou. Se você for uma pessoa que está falando mal, que está trazendo palavras que não edificam, o Senhor está registrando tudo que nós estamos falando, inclusive o que eu estou falando hoje para vocês. Antes de falar, pense se você gostaria de repetir isso diante do trono de Deus. Pense, aquilo que você está falando hoje, você gostaria de repetir diante do trono de Deus, diante do Senhor. Se suas palavras fossem escritas nos céus, querido, você teria vergonha ou alegria daquilo que você falou? Assim como essas câmeras estão registrando tudo o que eu estou falando, assim também o Senhor está registrando tudo que nós falamos fora daqui. Por isso, amados irmãos e irmãs, consagre todos os dias os seus lábios e o seu coração para o Senhor, para que saia de você rios de água viva. Rios de água viva. Provérbios 12, 18. A nossa palavra, ela tem o poder de afetar o que nos ouve. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é o quê? Saúde, ou glória. Mas alguns ele fala que é ponta de espada. A espada faz o quê? Fere. Ponta de espada é aquela que fura. E muitas vezes uma palavra, ela é mais pesada, mais doída do que um bufetão na cara aqui. Os casais que se amam, os casais que vivem no reino de Deus, eles têm uns processos que chamam-se um processo diário de restauração e de perdão. Porque nós não aceitamos todos com nossas esposas, nem com nossos esposos. Quantas vezes nós falamos palavra que fere ela? Porque estamos ali convivendo todos os dias. Sempre sai uma coisa que não é que agrada a pessoa. Qual é o coração nosso? É de irmos e pedirmos perdão. E dela é de perdoar. E o dele de perdoar. Ou seja, há um recomeço diário para você ter uma vida diante do Senhor, uma vida consagrada. Né? Então nós estamos com 36 para 37 anos de casado. Quantas vezes nós pedimos perdão um para o outro? Não é brincadeira, mano. Isso é muito sério. Inclusive com nossos filhos. Muitas vezes nós gritamos, brigamos com nossos filhos e nós erramos. Você tem que mostrar que você também é falho. Meu filho, vem cá. O papai quer te pedir perdão, porque eu falei isso e isso, não deveria ter falado. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém flutua no espírito todos os dias. Vai ter dias que você vai levantar chateado, mal-humorado. Você precisa sempre estar consagrando o teu coração. Mas sempre, às vezes, você acaba errando. Mas Deus não é um Deus de juízo, querido, apenas. É um Deus de amor. Olha só, é um Deus compassivo, amoroso, né? Então seja ungânimo e perdoador. Nós não servimos um Deus carrasco, mas Ele ensina nós para nós não cairmos. E nós queremos então ter aqui uma língua de sábio que gera saúde para a vida das pessoas que nos ouvem, começando dentro do nosso lar. As palavras são como remédio que nascem no coração do sábio, tá? Uma palavra pode mudar a vida de alguém. Jesus te ama. Ou eu estou com você. Você está precisando de mim? Eu estou às suas ordens. A minha casa está à sua disposição. Eu quero te servir, meu irmão. Eu quero te servir, minha amada. Quero te servir, meus irmãos. Isso são palavras que edificam, palavras que traz saúde, palavras que geram amor, palavras que geram unidade. Isso é palavra que vai edificar a tua vida espiritual. Use a sua boca como instrumento de cura dentro da casa, dentro da igreja. Não deixe o inimigo usar seus lábios para falar mal de alguém, mas seja instrumento de bênção através do seu lábio. E nós podemos fazer isso todos os dias. Quanto tempo às vezes a gente perde para fazer uma mensagem no, sei lá, TikTok, no Instagram, não sei lá onde aí?
palavras que às vezes não edificam em nada. Você poderia trazer uma palavra ali do Senhor para edificar vidas. Isso é consagrar os seus lábios ao Senhor todos os dias. Palavras podem ferir profundamente. Provérbios 12, 18 aí que nós colocamos, né? Já está lá já. Ele fala como flecha, né? Bem, aí ó. A palavra é como flecha, pontos de espada. Que ele pode ferir profundamente, ele pode destruir um coração com um comentário. Por exemplo, muitas vezes você traz uma palavra que fere o coração da pessoa, você nem percebe. Uma brincadeira, uma segunda intenção, você causa dor, machuca o coração daquela pessoa. Com brincadeiras. E às vezes você está achando que está divertido, mas para ele não. Tem pessoas que não gostam de ser chamado pelo apelido. Você tem que entender, tem pessoas, mas você vai dar aquela coisa no cantinho. Você dá uma gracinha com ele, fulano, ô careca, ô fulano. E ele não quer, ele não gosta daquilo. Isso no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Né? Então isso é muito importante, porque o que acontece, querido, aqui é mais fácil você colar um vaso todo quebrado do que restaurar um coração ferido. Eu tenho uma história do irmão que eu até contei lá, estava falando com a Beth. A Beth é nossa companheira de caminhada há muitos anos aí. E ele, todo ano ele tinha lá, nós tínhamos, aqui é importante até nós fazermos, tá? Isso eu acho que é um conceito precioso aqui de Deus para nós, fazermos cura da alma e libertação. É muito importante. Ela traz uma restauração para o nosso corpo, para a nossa alma, porque a gente traz tantas coisas que estão ali guardadas, às vezes, da nossa alma, ferida e machucada. Tinha um irmão que todo ano ele ia lá para mim e dizia assim: César, me abraçava, perdão, perdão. O que eu fiz para ele? Ele nunca me falava. Mas eu não, estou te liberando, estou liberado, estou bem. Eu amei. E com isso passou uns 10 anos. Até que um dia ele me contou. Depois de 10 anos. Aí quando ele me contou, eu falei: meu Jesus. Era algo que eu falei brincando com ele. Brincando. E ele achou que eu tinha falado mal para ele, e ele não gostou e guardou durante 10 anos. Está entendendo, amado? Quanto é sério isso? O que a gente fala tem um poder tão grande. E às vezes pode causar mal para essa pessoa. Eu sempre fui muito brincalhão, eu fui diminuindo com os passar dos anos, porque a brincadeira, quando você é muito brincalhão, muito bolachão, muito aquele paspalhão, quer fazer brincadeira. No começo eu era assim, eu era um jovem muito agitado, eu era um jovem muito... E tudo eu soltava muito rápido. Me chamavam até de Pedrão, porque eu era, às vezes chegava e falava, não, até para ministrar, às vezes era falar com a pessoa: você converte ou você vai para o inferno. O negócio era por aí, né? Você tem que entender. Aí depois, por outro lado, era pior ainda. Então Deus foi tratando, ministrando no meu coração, mudando e moldando o caráter de Cristo em mim. E eu creio que isso tem que ser conosco. A palavra diz que, refletindo de glória em glória, somos transformados, como pelo Espírito, a imagem do Senhor. Isso é de glória em glória. E não estou dizendo que amanhã você já está livre dos palavrões, amanhã você está livre. Não, o Senhor está trazendo cura, e essa cura é uma cura contínua. Porque aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Não tem, querido, não tem como. Peça perdão a quem você feriu com palavra, peça perdão àquele que você atingiu com palavras torpes, com as palavras que machucou. Vai lá, se você lembra de alguém, liga para ele e fala: olha, aquele dia eu falei isso, eu quero te pedir perdão. Restaura o teu relacionamento com essa pessoa. E Deus vai te abençoar mais e mais ainda. Amém? Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras suscitam a ira. Uma palavra pode acalmar ou incendiar. Uma palavra pode trazer um clima na sua casa diferente, dependendo de como você as usa. O tom da sua palavra, ela pode decidir o clima que você vive dentro da sua casa. Se você for um homem que está sempre gritando, uma mulher que está sempre reclamando, eu digo para você: a sua casa está debaixo de uma opressão tremenda. Os teus filhos estão aprendendo tudo o que você está fazendo. Se você é uma pessoa que reclama muito, ele vai reclamar também. Se você é uma pessoa
é como aquele pingo, aquela gota de água que cai todo dia ali, né? Aquela mulher ranhenta, que chama lá no sul, né? No sul fala ranhenta, Tiago? Ranhenta? É lá no sul que fala, né? Onde é que nós falávamos? Ranhenta? Eu sei que é lá no norte, então. Essa pessoa ranhenta, ela está todo dia perturbando. Ela tem que achar alguma coisa. Então é chamado de ranhenta, para brigar. Então, ou seja, a temperatura da sua casa, as suas palavras regula esse ambiente, tá, mano? Seja um pacificador, né? Um edificador na sua casa. Lembrou, Thiago, aí? Birrenta, briguenta. Briguenta, né? Isso mesmo, tinhosa. Mas eu estou usando a palavra lá no final, mas pode ser tinhoso também, birrento também, entendeu? Com o O no final, né, irmãs? Que não é só A, né, no final, não. Não é só elas, não. É eles também. Que tem homem birrento. Tem homem birrento. Ora, como eu conheço um homem birrento. Né? E chega em casa, ele tem que achar alguma coisa para encrencar com a esposa. E tem uns que nem conversa, é pior ainda, né? Ele não sabe o que está pensando. É complicado. Amados, precisamos a temperatura, você que regula dentro da sua casa. Se você quer uma temperatura amável, né? Uma temperatura mais amena, quer uma temperatura gostosa, então dê bom dia. Oi, meu filho, eu te amo. Minha esposa, como eu te amo. Nossa, fazia uns 10 anos que eu não falava essa palavra, né? Mas já está no tempo mesmo, começa agora. E não vai nada. Então, como eu te amo, como eu quero estar contigo, né? Minha filha, meu neto. É assim, amado. Você que coloca o ambiente dentro da sua casa. Agora, no momento que você solta um palavrão, no momento que você solta uma palavra você começa, então, a gerar um clima na sua casa que o inimigo ama, que é a confusão. Que é o desajustar, né, a temperatura, aquecer. Então, por isso, assim, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então, toda vez que você fazer isso, lembre-se que o Senhor está nos ensinando a sermos o quê? Pacificador. Né? Nossa palavra ele define o caminho que vamos seguir. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Quem ama a língua, ele fala a língua, já... Amém. Isso. A morte é a do poder da língua. Aqui, mas ele fala, aquele que ama comerá do quê? Do seu fruto. Ou seja, aqui o Senhor já está... O que você planta é o que você colhe. Se você planta palavrão, vai vir depois palavrão para você também. Né? Se você planta ira, pode ter certeza que vai vir ira. Agora, se você planta amor, se você é uma pessoa calma, até a pessoa fazer e voltar e devolver para você, ela vai querer devolver conforme você fez. Isso é normal nas pessoas. Né? A vida devolve aquilo que sai da sua boca. A sua boca de fé hoje será um testemunha amanhã. Você colhe hoje aquilo que você fala, o que você colhe amanhã, o que você falou hoje. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente como é importante isso, né? Uma semente boa, ela dá fruto bom. A palavra também é assim. Plante palavra de fé na sua própria vida todos os dias. Eu amo quando fala aquele texto assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nossa, interessante, né? A gente lê essa palavra, mas muitas vezes nós não falamos para nós mesmos isso. Nós falamos isso para os outros. Mas para nós, muitas vezes, estamos batendo a cabeça, chorando, sofrendo. Mas o Senhor quer que você fale para você mesmo. Porque está em 2 Coríntios 4,13. Olha só lá. Segunda Coríntios 4,13. Aleluia. Diz assim, ó. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Então, quando você crê, você fala aquilo que você acredita. Eu vou vencer. A minha luta é grande, mas eu vou vencer porque o Senhor é comigo. Né? A igreja que eu caminho, eu amo meus irmãos. Isso gera fé no teu coração. É muito importante você reforçar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Porque lembra que nós falamos lá no início, a boca só fala o que está cheio no coração?
Então, quanto mais você fala, quanto mais você gera fé, mais você vai transformar a sua vida. Tá? Quem vive reclamando, quem vive churumingando nos campos, o que vai acontecer dele? Ele vai enfraquecendo na fé. Ele vai enfraquecendo porque ele não acredita no poder de Deus da transformação. E ele fala aqui exatamente isso, ó. Crie, por isso falei. Então, se eu creio, eu tenho que falar. Eu tenho que expressar. Graças a Deus que não tem nenhum mundo conosco. E se tivesse também, ele falaria com a mente e o coração dele. Mas se nós podemos falar, então nós podemos expressar todos os dias essas bênçãos de Deus. Quero assim trazer essa palavra muito preciosa no coração. Você se alimenta ou mata a sua fé à medida que você fala para si mesmo. Assim como até, não sei se vocês já viram alguns atletas antes de correr, antes de pular, antes de fazer, aqueles atletas de grandes competições, né? O que eles fazem? Vocês podem perceber. As pessoas filmam, às vezes, ele está dizendo assim, eu vou vencer, eu vou pular o máximo, eu vou alcançar a superação. Eles fazem isso, isso aí chama-se você mesmo se automotivar. Mas aqui nós não estamos falando de motivação, nós estamos falando de fé. Quando você fala assim, eu creio no Senhor Jesus, você está falando que você crê, você gera isso no teu coração, que é mais fé. É diferente de você automotivar para você pular uma distância. Então, mas isso no mundo eles já descobriram. E nós precisamos viver, porque essa palavra é para nós. Crie, por isso falei. Cremos também, e por isso também falamos. Por que às vezes nós não falamos muito de Jesus por aí? Porque nós temos algumas dúvidas. Porque não tem como uma pessoa ser cheia do Senhor Jesus, com o coração cheio da palavra, e ele ficar calado. Não tem como. A palavra diz que nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, aquilo que temos. Ninguém dá aquilo que não tem. Né, Edu? Você já vai dar algo que você não tem? Não tem como. Você vai dar aquilo que está cheio do coração, a tua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra de fé atrai o agir de Deus, tá, querido? Deus nos ensina a falar com fé, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. A boca abre. Olha só, isso aqui é muito interessante. Como é que derrubaram o muro de Jericó, né? Eu amei aquela passagem. Quando eu comecei a ler, é tremendo. Muro de Jericó. Ninguém foi lá e pegou, na época nem tinha uma escavadeira para derrubar, nem derrubava, porque o muro era tão largo. Passaram não sei quantos dias ali orando em volta, né? Daquele muro. O que eles fizeram? Eles gritaram. E o muro veio para o chão. Olha só o poder da palavra, o poder da fé, né? Aleluias, glória a Deus, amém? Aleluia. A boca abre portas e também levanta muros, quando você não profere da forma correta. Assim como Josué e Caleb também, amados, outra coisa que ele declararam a vitória enquanto os outros declararam a derrota. O que aconteceu? Quem entrou na terra prometida? Os outros não foram. Vocês podem ler lá, os outros não passaram. Por quê? Porque não criam. Ele, não, lá tem gigantes, Senhor, lá não vai ter como, os caras são grandão, eles vão detonar nós. Lá tem tudo isso que o Senhor falou, mel, né? Tem isso, tem aquilo, mas não tem como entrar lá. Aí Caleb, né? Caleb muito especial, juntamente com o Josué, falou, não, podemos entrar e derrotar, o Senhor é conosco. E aí foi lá, animou, o que aconteceu? Os outros ficaram e eles entraram. Que tremendo! A fé que você tem precisa ser expressa, querido. Eles expressaram a fé. Mude sua vida, né? Mude as suas palavras. Se você quiser mudar a sua vida, comece a mudar as suas palavras. Estou finalizando já, tá, amados? Muito importante. Tem algo assim que registrou muito no meu coração. Foi uma palavra que sai em Romanos 10. Eu volto aqui depois para que Jesus falou ali, mas eu quero voltar em Romanos 10, 9. Essa palavra, ela fala algo muito tremendo. Olha assim. Olha só como é que isso é tremendo. Né? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será o quê?
Saulo. Um dia eu falei isso com uma pessoa, ela estava com câncer. Nós fomos ministrar no lugar lá em Porto Velho, e lá só era um lugar que tinha só as pessoas de doenças graves, né? E ele tinha um câncer, essa senhora. E eu citei esse texto para ela, e ela pegou e leu o texto, entregou a vida dela para Jesus. Aí passou acho que 5 meses, o médico falou para ela que ela precisaria de 30 dias. Ela teve que voltar para a casa dela, o médico mandou ela voltar, porque ela não tinha mais salvação assim, em termos de médico, medicina, né? Voltou para o sítio dela. O que aconteceu? O Senhor deu 5 meses para ela, sabe para quê, querido? Não é para ela cair no mundo, não. O Senhor deu 5 meses para ela consertar tudo com os filhos, com os irmãos, pedir perdão, pessoas que moravam longe, veio com ela. Aí depois ela morreu. Mas ela confessou o Senhor Jesus como o Senhor. Mas aqui a palavra diz, olha, secou sua boca. Então, olha o poder da palavra. É isso que eu quero mostrar para vocês. A importância, o poder da palavra. Nós falamos, tudo que você falar, pensa muito bem. É muito forte. Né? Tanto que Jesus, quando ali no final de tudo, né? Em João 19:30, o que ele disse? Ele disse o quê? João 19:30. Ele traz essa palavra para nós aqui, ó. Enquanto Jesus tomou vinagre, ele disse, está o quê? Consumado. Inclinou a cabeça, inclinou o espírito. Então, o Senhor, ele disse, ele não foi, ele disse, está consumado. Então, o nosso Senhor Jesus está dizendo que está consumado, acabou. Tudo isso para você fazer, ele fez, ele perdoou, ele amou, ele serviu, abençoou. Naquele momento ele disse, está consumado. E nós podemos também dizer isso, quando chegar o momento. Mas o Senhor está dizendo para nós, nesse dia, queridos, nós precisamos sondar tudo que nós falamos. Porque da boca que sai bênção também pode jorrar maldição. Então é muito sério isso aí. O Senhor está nos trazendo hoje, né, essa palavra poderosa para trazer vida para nós. Não é para trazer morte, é para trazer vida. O Senhor quer que sejamos edificadores de vida, não aqueles que derrotam as pessoas pela palavra. E às vezes derrota a si mesmo. Quando você faz isso, você está derrotando a si mesmo. Porque o Senhor, ele julga cada um de nossas palavras, né? Ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, ele que muda a nossa história. Por isso nós devemos consagrar nossos corações, nossos lábios, todos os dias ao nosso Senhor Jesus. Eu quero concluir aqui então que, primeiro, a palavra de Deus nos ensina que ele revela quem somos. A palavra influencia quem está perto de nós, ou quem está através de nós, falando através da sua palavra aquilo que você está vivendo. A palavra define o caminho que eu vou trilhar. A palavra nos ensina como nós queremos viver diante do Senhor. Então a nossa palavra tem muito poder. Amém? Então precisamos tomar muito com isso, cuidado com isso. Então por isso fale vida, fale fé, fale paz, fale esperança, fale bondade. Use sua boca para glorificar a Deus e edificar vidas. E a nossa palavra então revela: Cristo está dentro de nós.